Oliveira, sou conselheira do CREA Ceará, membro da gestão Ver Cores nas Cinzas e A Vida Reinventar. E eu estou aqui com a minha colega que vai se apresentar também para a gente conversar um pouquinho. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou auxiliadora, sou uma das agentes fiscais do CRES. Estou aqui para trazer algumas informações junto com a Ana Paula sobre anotação de responsabilidade técnica, a ART. E aí, Alci, para a gente já entra no nosso assunto e compreendendo o que é essa tal da ART, né? A anotação de responsabilidade técnica. O que é, né? Como que a gente tem acesso, né? O que ela significa. Fala aí um pouquinho para a gente. Então, a anotação de responsabilidade técnica, né, até bem pouco tempo, eu diria, nós não tínhamos essa figura aqui no Conselho de Responsabilidade Técnica. Aconteciam demandas, né, demandas institucionais acerca da procura dos profissionais para requerer a responsabilidade técnica junto ao CRES. Contudo, nós não tínhamos essa figura. Então, ela foi depois instituída pelo Conselho Federal. E o que é que representa a anotação de responsabilidade técnica, né? Eu vou dizer das demandas que chegam ao Conselho. A anotação de responsabilidade técnica, ela é solicitada ao setor de inscrição. Onde é que a COF entra nisso, né? A Comissão de Orientação e Fiscalização, que é a comissão que eu participo, e a Ana Paula também, enquanto conselheira, né? A COF, ela entra para fazer uma orientação aos profissionais acerca da responsabilidade técnica. Então, o profissional, ele requisita ao CRES, através da comissão de inscrição, ser responsável técnico de uma determinada instituição. Então, quando ele chega para fazer esse pedido, o setor de registro encaminha, né, o processo para o setor de fiscalização para que a gente faça uma abordagem com esse profissional. A responsabilidade técnica é aquela atuação do profissional junto à instituição, onde ele se coloca como sendo o responsável, e aí nós vamos ter 3 abrangências de responsabilidade técnica, né? Tanto ele pode ser responsável técnico por toda a instituição, como pelo setor de serviço social ou pela comissão que amplia a equipe técnica. Então, geralmente, esse profissional vem requerer em função de uma determinação institucional. O que é que a gente observa? Que na maioria das vezes as pessoas não sabem o que é a responsabilidade técnica. E aí a COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela vai fazer esse trabalho de... Na verdade, a gente faz provocações, né? De solicitar das pessoas. Você sabe o que é ser um responsável técnico, né? E aí, a partir disso, a gente vai explicar um pouco da responsabilidade que ele assume quando dessa requisição ao CRES, que na maioria das vezes as pessoas pensam que é um novo registro. Não é um novo registro. E eu já ia te perguntar isso, assim, que tipo de orientações precisam ser dadas, até para que os profissionais compreendam que isso é uma nova responsabilidade, uma responsabilidade a mais que ele vai assumir dentro da instituição, né? A depender do âmbito, né, que ele vai solicitar, seja institucional, seja da equipe, seja do serviço social. Então, que tipo de orientações esses profissionais, eles demandam, eles necessitam, mesmo que eles não demandem diretamente, cheguem, perguntem, mas que tipo de orientações são necessárias para que, retirando a ART, esse profissional ele esteja, né, instrumentalizado para essa nova responsabilidade que ele vai assumir. Então, a orientação que a COF faz, em primeiro lugar, é de colocar os pingos nos is, né? Deles terem a compreensão de que não é só solicitar o ART, né? Como se fosse uma coisa assim muito mecânica. Eu quero solicitar o ART.
nós paramos e dizemos, bem, agora nós vamos conversar sobre a ART. O que é que você pensa que é o ART? Você já procurou orientação jurídica sobre isso? Porque é uma responsabilidade que se assume. Geralmente eu dou o exemplo do Conselho de Engenharia, né? Que quando tem uma obra tem um responsável técnico, né? E para ilustrar, eu trago a história daquele edifício que estava sendo reformado e o prédio caiu. E quem que foi responsabilizado, né, por aquilo que aconteceu? O responsável técnico. Então, assim, o responsável técnico não é só alguém que tem registrado na sua pasta aqui no CRES, no seu histórico profissional, de que ele é o ART de qualquer instituição. Não, quando você vem aqui e solicita o ART, você assume uma responsabilidade. Então, o papel da COF, a gente sempre refletiu muito sobre isso. O que é que nos compete a respeito do ART, de acordo com o que prevê a resolução do Conselho Federal? A gente até discute um pouco sobre isso, que precisaria debater mais, discutir mais, aprofundar mais sobre o ART. Mas o mais importante é, antes de mais nada, qualquer coisa que a gente assuma, a gente tem que entender onde é que nós estamos e qual é a responsabilidade de estar naquele espaço. Então, a COF, ela faz esse papel de fazer provocações com esse profissional e a partir daí você pode ter N desdobramentos, né? Você pode ter pessoas que desistem de ser o responsável técnico ou pessoas que vão, né, se apropriar mais e se preocupar mais de ter uma prática diferenciada quando assume essa responsabilidade a mais que é o ART. Então, o que eu acho mais importante destacar com relação à questão do ART é a gente saber o que é uma responsabilidade que se assume. Que responsabilidade é essa? E, principalmente, os níveis de abrangência, né? Porque uma coisa é você ser responsável técnica só pelo setor de serviço social, que é a sua praia, é a sua área, né? Que você tem, se não tem, deveria ter, né, domínio sobre, né? O nosso código de ética, a lei que regulamenta a profissão, né? E todo um processo de trabalho que é próprio nosso. Outra coisa é quando você é responsável técnico por uma equipe, que inclui trabalho de outras pessoas e que você não tem domínio sobre aquilo que elas realizam. Então, é um outro nível de responsabilidade. E essa responsabilidade, ela se torna mais ampla, né? Mais peso quando você é de uma responsável técnica institucional, que aí você está representando a instituição. E aí eu digo, procure saber juridicamente qual é o significado disso, né? Porque muitas vezes as pessoas assumem algo porque a instituição está dizendo que ela tem que requerer, mas ela não tem muita noção daquilo que está realizando. E aí eu chamo a atenção também para a questão do código de ética, né? Onde lá no código vai dizer da nossa responsabilidade com o nosso número de registro. A gente tem que ter muito cuidado onde é que eu coloco o meu nome e o meu registro que me habilita aquilo. É muita responsabilidade que se assume. Até porque, assim, muitas vezes para a instituição há uma demanda, há uma necessidade que ela tenha uma ART, né? Seja para a instituição, seja para a equipe multiprofissional, ou seja mesmo para o próprio serviço social. Mas às vezes a própria instituição ela não tem a compreensão do espaço que precisa ser aberto para esse profissional. Então, se esse profissional vai passar a ter responsabilidade sobre o trabalho, né, e a condução desse trabalho, que não é mais individual, né, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas eu já tenho responsabilidades enquanto assistente social. Né? A partir do momento em que eu sou profissional, estou habilitado para o exercício profissional, eu também tenho as minhas responsabilidades profissionais. É o profissional compreender que ele passa a ter mais responsabilidade. E a depender da esfera onde ele vai se inserir enquanto responsável técnico, ele precisa também entender que ele tem que ter um espaço, né, para poder estar próximo do trabalho desses outros profissionais, até para que ele não venha a ser responsabilizado, né, por algo que ele sequer teve conhecimento ou sequer teve a possibilidade
de interferir dentro do processo de trabalho. Então, assim, é importante porque muitas vezes as instituições, elas nos demandam porque elas são solicitadas, são requisitadas que tem. Mas aí, mais uma vez, né, o serviço social tem que abrir esse diálogo, né, e dizer que não é só um número pelo número, é um número que requer diversas responsabilidades. Né, e que a gente tem um compromisso ético profissional também na defesa, né, do exercício dessas responsabilidades. E se a instituição está requerendo que o profissional tenha, né, esse registro junto ao CRES de que ele é o responsável técnico, é porque há algo muito grande por trás disso, né, que o próprio nome já simboliza, a responsabilidade. Então, assim, responsável todos nós somos, né, nos nossos espaços socioocupacionais pela nossa própria área, como você disse muito bem, né, nós, enquanto assistentes sociais, estamos lá e respondemos por aquilo que é próprio nosso, beleza. Mas, mesmo quando nós somos responsáveis técnicos dentro da nossa própria área, né, ali dentro do nosso setor de serviço social, se há uma necessidade junto ao Ministério Público, né, ou junto, sei qual é o outro setor, vigilância sanitária, né, que sempre pede, ou se você é de um hospital, quando tem uma fiscalização dentro do hospital e pede o nome do responsável técnico por aquele setor, isso tem peso, tem uma responsabilidade. Então, assim, ser responsável técnico, né, não é qualquer coisa. Assim como a gente diz muito, né, quando você vem fazer registro no conselho, às vezes as pessoas dizem assim, eu vou tirar a minha carteirinha, eu vou tirar o meu número. Aí eu sempre digo, percebam bem a responsabilidade que é vir hoje receber o título, né? Vocês estão, a partir de hoje, se tornando habilitados ao exercício profissional e, consequentemente, vocês são também, a partir daquele momento, estão sob a responsabilidade, né, de ter uma prática condizente com o nosso código de ética. Então, assim, ser responsável técnico é assumir uma responsabilidade a mais, né, redobrada. Dependendo do nível de abrangência, né, é uma responsabilidade que tem os seus graus, né? Para mim, tanto faz, seja na esfera só do serviço social ou de uma equipe técnica da instituição, o nome já traz um peso, né? Responsabilidade técnica. Bom, a gente espera ter esclarecido, né, auxiliadora, e que qualquer outra dúvida que tenha ficado, a gente está aqui à disposição, a auxiliadora como agente fiscal, a gente como conselheira, para que sempre que as assistentes sociais necessitem a solicitação da RT, elas estejam bem esclarecidas das responsabilidades que elas estarão assumindo. Obrigada.